Boa noite a todos. Que a bênção de salvação de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Vamos orar pela nossa amada irmã Leila. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te render graças pelo dom da vida e muito mais pelo presente da salvação que o Senhor nos oferece. Queremos te agradecer especialmente por hoje, pois estamos aqui, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, pensando especialmente nas mães que frequentam as nossas reuniões semana após semana. Peço que o Senhor abençoe a nossa irmã Leila, para que ela seja um instrumento de Deus nas nossas vidas. Glorifica o Teu nome, nós seremos felizes em Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Que coisa linda ouvir da irmã Leila dizendo que serve ao Senhor porque se lembra de ver a mãe orar. Quem aqui é mãe? Creia, mãe. Os teus filhos aprendem não com o que você fala, mas com o que você faz. E é louvável um filho que tem a honra, tem o prazer de dizer: eu me lembro da minha mãe orando. Ensinar os nossos filhos a servir a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, é o maior privilégio. E a gente hoje vai conhecer a história de uma mãe assim, uma mãe que eu acredito que ensinou seus filhos no caminho do Senhor, ensinou com atitudes, com a vida. É uma história que está no livro de Êxodo 2, a partir do verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. A filha do faraó desceu ao rio para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto de junco e mandou as criadas apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar este menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isto. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou de volta a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu te tirei das águas. A mãe do menino olhou para o filho e viu que ele era belo, que ele tinha valor. Qual a mãe não acha teu filho lindo? Ela viu que ele tinha algo de diferente vindo do Senhor. A gente vê a importância da mãe de entender que o filho é um vaso. O nosso filho é um presente de Deus. A Bíblia fala que o nosso filho é herança do Senhor. Herança para mim é riqueza. É o que você tem de melhor para deixar. E o Senhor nos deu os nossos filhos como herança. Ela viu, ela reconheceu que Moisés era diferente. Ele era um homem de honra, um homem de valor. E ela fez algo totalmente inusitado na época. O faraó tinha feito uma lei, ele viu que os povos hebreus estavam crescendo, estavam multiplicando-se, e ele, por medo, que naquela época eles não viam o homem como um homem, mas ele via um homem como um soldado, um guerreiro, um lutador. E com medo da multiplicação, o faraó deu ordem que todo homem que nascesse, filho dos hebreus, fosse morto. E Moisés, o destino dele seria morrer. Mas aquela mãe creu no milagre e, por fé, ela escondeu o filho em casa por 3 meses. 3 meses que ela passou com medo de alguém chegar e levar o teu filho, levar a tua herança, o teu tesouro, o teu presente para a morte. Mas ela conseguiu, por 3 meses ela manteve o filho em casa. Eu creio que foram 3 meses de joelho no chão, orando, pedindo providência ao Senhor. Eu creio que ela passou esses 3 meses pedindo para o Senhor mudar a lei, pedindo para o Senhor o sobrenatural, que aos olhos humanos ela não conseguia ver.
E ela recebeu do Senhor uma ordem e fez um cesto de junco, passou o betume e lançou-lo no rio Nilo. Pesquisando, a gente viu que o rio Nilo era um rio largo, totalmente cheio de crocodilo. E ela pegou um tesouro, que ela tinha de mais prazeroso. Depois de 3 meses amando, criando, quem aqui já teve um filho? Você passar 3 meses amando, cuidando, e de repente você ter que lançar num rio cheio de crocodilo. Mas ela confiava no Senhor. Ela sabia que algo do Senhor aconteceria. E ela botou no rio, mandou a sua filha Miriam, de 10 anos, e olhando. Mas ela colocou, ela lançou. Quantas vezes a gente passa por problemas e a gente se vê de frente a um rio Nilo, cheio de crocodilos, cheio de problemas, que a gente precisa pegar os nossos problemas e entregar de verdade na mão do Senhor. Que problema a gente enfrenta? É o desemprego, drogas, álcool, um casamento desestruturado. Todas nós temos um rio cheio de crocodilo, onde a gente precisa de verdade entregar na mão do Senhor. Se a gente parar para pensar, o teu filho preso na tua mão é apenas uma criança. Teu filho entregue nas mãos do Senhor é algo a prosperar. Tudo que Deus tem para a nossa vida, se você entregar de verdade na mão do Senhor, é algo diferente. O nosso casamento preso para a gente não sabe até que ponto a gente vai conseguir levar. Mas o nosso casamento entregue às mãos do Senhor, ele tem tudo para prosperar. E aquela mãe de verdade, ela entregou e confiou. E ela colocou o filho num cesto de juncos, num rio cheio de crocodilo. Ali começou um milagre que eu acredito que o mesmo de quando Jesus fechou a boca dos leões na cova. Grandes problemas podiam acontecer, desde o cesto virar e a criança morrer afogada até ser comido por um crocodilo. Mas eu tenho certeza que aquela mãe, ela passou 3 meses orando pelo milagre do Senhor. E os nossos sonhos, quando eles são nossos, eles são apenas sonhos. Quando a gente entrega ao Senhor, são futuros milagres. Quando a gente entrega e confia, são grandes milagres. E a filha do faraó tinha descido para tomar banho. Deus, ele faz as coisas assim, da forma dele. E a filha do homem que determinou que matasse todas as crianças se compadeceu daquela criança. Ela reconheceu naquela criança o valor que a mãe sabia que ele tinha. Ela viu naquela criança a beleza que a gente tem que crer que o nosso filho tem. Ela viu que aquela criança era uma criança diferente. O que a gente tem que pensar é que os nossos filhos se tornarão diferentes pela presença do Senhor. Mas ele não vai aprender sozinho, ele aprende com as nossas atitudes. O nosso filho, ele decide amar Deus quando o nosso amor por Deus o convence que é bom. Quando ele vê os pais refletindo o amor de Deus em casa, ele tem certeza que isso é o melhor a fazer. Quando você ama a Deus e diz ao teu filho que ele é a melhor parte do que você tem, o teu filho cresce com a certeza que Deus é o melhor que ele tem. Agora, a gente não consegue convencer apenas com palavras, é a tua atitude. Aquela mulher, ela teve uma atitude de fé. Eu imagino no coração de Arão e de Miriam o testemunho que foi, vendo aquela mãe se submeter ao Senhor e a fé que ela teve. Ela tinha tanta certeza que o Senhor faria um milagre que mandou a filha ir andando do lado. Eu tenho certeza que ela não mandou a filha ir do lado para se arriscar com os crocodilos e morrer. Ela mandou a filha para contemplar o milagre. Ela mandou a filha para ver o agir do Senhor. E quando a filha do faraó pegou a criança, viu que a criança era bela, decidiu ficar. Deus usou aquela filha. Eu acredito que foi o Espírito Santo que revelou, porque uma criança a história fala que ela tinha entre 7 e 10 anos, não sabe armar isso. E na hora o Espírito Santo a usou e ela chegou. Se a senhora quer que eu arranje uma ama, uma mãe de leite para tomar conta da criança, como na época era de costume, a filha do faraó não iria criar, então ela contratava mulheres para amamentar e cuidar. E Miriam, mesmo sendo criança naquela hora, sendo usada pelo Senhor, disse: a senhora quer que eu arranje? E não por ironia do destino, mas como providência do Senhor,
A filha do faraó disse: eu quero. E foi Joquebede, a mãe de Moisés, que teve o privilégio de criar o filho. Ela levou o filho para casa com honra. O filho dela agora era filho da filha de faraó. O mesmo homem que tinha mandado matá-lo era quem pagava as contas dele. Era quem ia criá-lo e orientar. Mas eu imagino a grande diferença de Moisés ser quem ele foi. Eu tenho certeza absoluta que Joquebede criou Moisés dizendo: o teu Deus não é o Deus de faraó. A vida que você foi criado não é a vida para onde você vai. O teu povo não é o povo egípcio. O teu Deus é o Deus de milagre que te deu a vida, que te trouxe até aqui vivo. E ela pôde criar o filho, e eu acredito que durante todo o tempo que ela passou, ela soube ensinar o filho quem era Deus. Vocês estão ensinando de verdade aos teus filhos quem é o Deus verdadeiro? A gente precisa contar aos nossos filhos os milagres que Deus fez na nossa vida. Precisa contar aos nossos filhos o milagre que Deus fez na vida de Joquebede. Precisamos ler a Bíblia e contar aos nossos filhos os milagres que Jesus fez na época que ele vivia aqui. E a Bíblia diz que o menino cresceu e com certo período Joquebede foi e entregou ele à filha de faraó. Entregou um milagre dela, a melhor parte dela, mas ela entregou com a convicção que tinha ensinado a ele o caminho certo. Ela entregou com a convicção que o Deus que a honrou, protegendo ele daquele rio, ia honrar e ia cumprir o propósito dele na vida de Moisés. Ela sabia que o valor que ela reconheceu quando o filho saiu do ventre, que as promessas que ela sabia que ele tinha do Senhor iria se cumprir. E ela entregou o filho dela nas mãos da filha de faraó. Ele foi criado, cresceu no palácio como neto do faraó e foi usado para ser o libertador dos israelitas, o libertador de Moisés. Para mim essa história é incrível, não é? A mãe que arriscou a vida do filho, que teve o privilégio de recebê-lo de volta e teve principalmente a sabedoria de criá-lo na lei do Deus dela. Criá-lo crendo em um Deus que podia todas as coisas. Acredite, mãe, acredite, não desista de lutar pela vida dos teus filhos, não desista. O mesmo Deus de Joquebede é o nosso Deus. Independente da situação, está passando por problema com droga, Deus é Deus que liberta. Teu filho não quer trabalhar, Deus é Deus que transforma. Teu filho está doente, o Senhor, além de ser Deus de curar, a promessa que Ele fez para a gente foi a vida eterna. O que a gente pode fazer de mais importante na vida dos nossos filhos não é alimentá-lo apenas, não é o café, o almoço e a janta, mas ora na frente do teu filho, ensina a ele, conta a ele a história. Nós somos da origem de Moisés, de Davi, nós fomos salvos, libertos por ele. Conta como foi que ele veio ao mundo, como foi que ele nasceu. Senta com os teus filhos, faz com que os teus filhos sintam prazer em ler a palavra, independente da situação. Acredite, o teu filho é teu. Se for preciso, o Senhor te dará de volta. Independente da situação, Ele vai usar a filha do faraó, o próprio faraó, se necessário for. Mas se for promessa tua, o Senhor vai fazer e vai usar. O Senhor honrou com a fé daquela mulher e trouxe o filho de volta. O Senhor honrou com a promessa dele e fez de Moisés um grande homem. Mas o que eu quero ainda dizer é que até Moisés chegar à casa do faraó, ele teve que passar pelo rio, teve que passar pelos crocodilos. Até ele libertar o povo do Egito, ele teve que passar pelo deserto. Foram 40 anos, a história conta, de deserto, de luta. Então, independente da situação que a gente esteja passando, independente da situação que vocês estejam passando, creiam. Como esposa, creiam. Como mãe, creiam. Como mulher, creiam. Não tem nada melhor na vida do que viver crendo na promessa do Senhor. A maior promessa que Ele fez para a gente, Ele já cumpriu. Veio à cruz do Calvário.
foi morto, crucificado para nos dar a certeza de uma vida eterna. A gente precisa agradecer e crer nesse Deus. Joquebede ensinou com exemplo. Ela ensinou com o exemplo da vida dela a amar a Deus. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Não se engane. O seu filho não aprende apenas com o que você fala. Ele aprende com o que você faz. Para ele achar que vale a pena amar, ele tem que se sentir amado. Para ele achar que vale a pena se casar, ele tem que ser fruto de um relacionamento. Ele tem que entender que vale a pena se casar. Para ele achar que tem que ser digno, ele tem que crescer vendo dignidade em casa. Vale a pena ser diferente. Independente de qualquer situação, 3 meses que você está passando, orando com teu filho, creia. Ela creu. Para mim é um dos maiores exemplos de fé. Se eu parar para pensar em botar o meu filhinho num rio cheio de crocodilo, a gente já começa a sofrer agora. Ela é carne igual a gente, eu tenho certeza que ela sofreu. Foram 3 meses que ela passou, que o filho não podia chorar, porque o vizinho não podia saber que ela tinha um filho, um bebê, homem. O maior presente, a herança, ela teve que esconder. Botar lençóis para não ouvir barulho. Independente de qualquer situação, creia. Mais uma vez eu digo, os teus sonhos na sua mão são só sonhos. Os teus sonhos na mão do Senhor poderão ser milagres, porque a vontade dele se cumpre e é ele quem faz, para a glória dele. O teu casamento não tem solução nas tuas mãos, entrega ao Senhor. Nas mãos do Senhor ele pode fazer um milagre. Só ele transforma os nossos corações. Só ele é capaz de fazer. Vamos orar? Oh Pai, como é maravilhoso, Senhor, poder aprender de Ti, poder contemplar, Senhor, das Tuas maravilhas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, Senhor, aqui estamos como mães, como mulheres. Nos faz, Senhor, em nome de Jesus, mães de fé, Pai, como Joquebede. Pai, em nome de Jesus eu te peço em especial, Senhor, sabedoria. Eu te peço sabedoria para ensinar os nossos filhos. Nos faz, Pai, exemplos vivos dentro das nossas casas. Pai, em nome de Jesus, que os nossos filhos cresçam com o nosso exemplo, exemplo bom. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente tenha, Paizinho, a sabedoria de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que a gente possa olhar para os rios, independente da largura, da dimensão, do tamanho do problema, independente, Senhor, da quantidade de jacaré que ali tenha, mas a gente creia que Tu és, Senhor, Deus de poder. Tu és o Deus de milagre. Que a gente possa nos desprender dos nossos sonhos e entregar inteiramente nas Tuas mãos. Pai, eu te agradeço pelas transformações que Tu já fez nas nossas vidas, Senhor. E te peço em especial pelos filhos dessas mães. Pai, em nome de Jesus, que eles possam crescer, Pai, em estatura, mas que eles possam crescer em especial em graça, que eles possam crescer na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, coloca na boca de cada mãe a Tua palavra, o Teu ensinamento, Senhor. Em nome de Jesus, dá a elas cada dia mais amor. E em especial, dá a elas cada dia mais amor por Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado por Tu nos amar, Tu escolher o dia de hoje, Paizinho, para falar o nosso coração. Senhor, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço também por essa sopa, por esse ato de amor. Tu sabes, Senhor, que não é apenas um alimento físico, mas aqui está o amor do nosso coração. Como é bom estarmos aqui, Senhor, fazendo por cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa cada dia mais amar o nosso próximo, como a nós mesmos, Senhor. É assim que eu te oro, em nome de Jesus.